Ô Bruno, o seu livro é A Fé e o Fuzil aí. O Comando Vermelho, uma época aí, no Rio de Janeiro, ele passou a atacar as religiões afro lá, entraram evangélicos, tudo. Hoje, como é que se dá essa miscelânea entre religião e essas organizações? Na Fé e o Fuzil, o último capítulo da Fé e o Fuzil é justamente sobre a tomada das empresas de transporte pelo PCC, das organizações sociais, times de futebol, agora fintechs, fundos de investimento privados, dessa sofisticação do PCC para lavagem de dinheiro. Porque o fato dele estar faturando mais de $1 bilhão por ano fez com que ele tivesse que sofisticar o esquema de lavagem, e é a partir daí que começa a entrar esses esquemas para financiar esse tipo de empresa que passa a prestar serviço público, financiar candidatos que atendam suas demandas e tudo mais. No caso das igrejas, né, inclusive tem igrejas que servem para esquemas de lavagem de dinheiro. O chefe do PCC, o segundo nome do PCC, no Rio Grande do Norte, ele, chamado, o vulgo dele é Colorido, ele tinha investido em 7 Assembleias de Deus para também proporcionar um esquema de lavagem de dinheiro. Mas a religião, de uma forma geral, a religião evangélica, que nasce também nas periferias do Brasil, são fundamentalmente porta de saída do crime. Ainda existe esses dois mundos opostos, né? Tá. O que aconteceu, e ainda existe esse conflito, né, de visões de mundo e de moral, mas o que começou a acontecer é que, com o passar do tempo, principalmente a partir da teologia da prosperidade, que passa a ver o dinheiro como uma bênção divina e valorizar o consumo e o dinheiro, conforme esses grupos vão se profissionalizando, você deixa de enxergar o traficante porque ele se torna um empresário, muitas vezes. E essa mistura acontece a partir desse novo degrau do desenvolvimento do mercado de drogas, né, que tem 50 anos no Brasil e foi se tornando sofisticado, cada vez mais sofisticado, né? E aí você começa a misturar as coisas. No caso do Rio de Janeiro é diferente, é quase até mais caricato, porque lá você tem todas essas disputas de territórios entre milícias, facções diferentes, tal. E lá surgiu, e a partir daí que eu comecei a escrever o livro, surgiu um traficante, né? Um traficante pastor na região de Parada de Lucas e Vigário Geral, que eram 2 bairros que viviam em conflitos, mas que se juntaram em torno da bandeira do Terceiro Comando Puro. E o Peixão se sentia e se enxergava como um traficante ungido, né, de Deus. Ele sonhou com Deus e disse que Deus tinha um plano para a vida dele, e a partir desse momento ele passa a usar esse discurso místico para justificar sua autoridade. Eu vinha já há muito tempo colecionando casos de conversões de ex-bandidos, ex-matadores, pessoas que saíam do crime e viravam evangélicos. A boa parte do livro conta muitas dessas histórias, mas até algum momento eu não sabia como lidar com elas, porque eram casos muito pessoais, privados, histórias muito ligadas às trajetórias pessoais e que a gente tem dificuldade de lidar como jornalista. Mas quando a religião começou a ser usada na política, e o Peixão foi o grande exemplo disso, ele conquistou mais 3 bairros, criou o Complexo de Israel, tem uma ascendência política, nunca foi preso no Rio de Janeiro, tem uma ascendência importante lá na região da Zona Norte. Eu achei que era o momento de entrar no assunto, porque a religião estava sendo usada para justificar a autoridade pública, para justificar o poder. E veio o bolsonarismo confirmando ainda mais essa tendência, com a política entrando com todos os pés na porta, né? Com a igreja e a religião entrando com todos os pés na porta da política. E aí eu passei a escrever. Mas você tem justamente essa relação ainda de 2 mundos opostos, mas a partir de um determinado momento, esse discurso religioso passa a ser usado como forma de justificar autoridade e poder, a partir de um discurso de guerra do bem contra o mal, de batalha espiritual, de teologia do domínio, que passa a transformar a cena da política e a cena do poder no Brasil.